Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 está escrito assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você sabia que a paz de Deus só vem depois da entrega? Quando você solta o controle, quando você para de tentar segurar tudo sozinho, é aí que Deus pode agir. Hoje eu quero te ajudar a soltar o medo do futuro, a angústia do passado e a descobrir a paz que Deus preparou para você em 2026. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final eu oro por você. Se você está chegando aqui hoje, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você está disposto a viver a paz de Cristo, escreva nos comentários assim: eu terei paz. Hoje eu quero te falar sobre 4 passos para soltar o controle e encontrar a verdadeira paz. Primeiro passo: não dê espaço mental ao inimigo. Quando alguma coisa está causando ansiedade ou medo em você, apresente isso a Deus imediatamente. Fale em oração, escreva em um caderno, coloque para fora. Porque quanto mais tempo você deixa esses medos fermentarem na sua mente, mais força eles ganham. O medo guardado vira ansiedade, vira depressão, pode até se tornar um pensamento destrutivo. É por isso que Paulo nos ensinou a apresentar tudo a Deus em oração. A paz só vem depois da entrega. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, está escrito: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O Espírito Santo que habita em nós é cheio de poder. O medo não vem de Deus. Então, não permita que o medo domine sua mente. Apresente seus medos a Deus para que Ele os tire de você. Segundo passo: confie completamente em Deus. Às vezes nós temos pensamentos obsessivos e repetitivos porque a nossa fé está pequena. Ficamos obcecados tentando controlar cada situação, como se estivéssemos tirando o trabalho de Deus das mãos dele. Mas o futuro nunca foi da nossa conta. O futuro é de Deus. Quem sustentou você até aqui? Quem te guardou em todos esses anos? Por que agir como se Deus tivesse mudado? Jeremias 29 ainda é uma promessa para nós. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você precisa entender 2 verdades. Primeiro, Deus já sabe o que você precisa. Segundo, Deus é completamente apaixonado por você. Quando você junta essas 2 verdades, você sabe que tudo vai cooperar para o bem. Você está coberto. Deus está te protegendo agora. Por isso, solte o controle e confie. Terceiro passo: viva no presente. O futuro é responsabilidade de Deus. O presente é seu. O passado também não é da sua conta. O presente é o que Deus colocou em suas mãos. Saia da sua cabeça e entre no seu corpo. Levante-se, vá fazer alguma coisa. Para de ficar preso nos pensamentos e comece a agir. Fale com as pessoas que você ama. Esteja presente. Viva o momento. Jesus foi muito claro em Mateus 6, no verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Foque no hoje. Você não vai conseguir ajudar as pessoas, nem se cuidar, nem glorificar a Deus se estiver preso em outro tempo. Agradeça pelo dia de hoje, resolva o que puder resolver hoje, mantenha-se ocupado, trabalhe nos seus projetos,
faça exercícios, passe tempo com seus amigos, ajude alguém. Isso vai te ajudar a tirar a mente do futuro. E o quarto passo, torne-se como uma criança. Crianças não sabem todas as respostas e elas estão totalmente bem com isso. Elas são despreocupadas. A incerteza não as abala, porque elas estão protegidas por quem tem todas as respostas. É para isso que existem o pai e a mãe. Mas quando nós crescemos, o pensamento excessivo começa. Nós ficamos desconfortáveis com as incertezas. Queremos controlar tudo e nos convencemos de que estamos sozinhos. Mas você é filho de Deus, você é filha de Deus. Permita que Ele proteja você novamente. Deus quer ser o seu pai de verdade. Ele quer te dar tudo o que você precisa. Mas às vezes não pode porque as suas mãos estão cheias, a sua mente está cheia do seu próprio conhecimento. Pare de colocar toda a pressão sobre si mesmo. Olhe para trás e me diga um momento em que Deus não foi fiel com você. Ele nunca falhou e Ele quer fazer ainda mais, mas você precisa permitir. Jesus disse em Mateus 18, verso 3, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O reino dos céus e a paz que ele traz só são dados a quem confia e depende como uma criança. Apenas descanse na graça. Você já orou? Agora confie, porque a ajuda está a caminho. Simplifique seus pensamentos. Foque apenas nas ações que você pode tomar hoje. Peça a Deus que te mostre quais são as 2 ou 3 coisas que você pode fazer hoje e deixe que todo o resto se cale. O que vai acontecer na sua vida já foi determinado por um Deus que tem o melhor em mente. Então, pare de se preocupar. Foque no que você pode controlar e entregue o resto para Deus, porque Ele cuida de você desde o início e Ele já aperfeiçoou o futuro para a glória dele. Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu espero que você tenha recebido paz através dessa palavra. Mesmo que você esteja passando por um dia difícil, Deus fala com você e te oferece descanso. Jesus te ama, meu querido irmão, minha querida irmã. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui o seu pedido de oração e vamos orar juntos. Pai, eu me coloco agora na tua presença, com o coração aberto. Antes de qualquer pedido, eu quero te agradecer. Obrigado pela vida, obrigado pelo fôlego, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque mesmo quando a minha mente se perde em preocupações, o Senhor permanece firme, constante e fiel. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas vezes em que nós tentamos carregar tudo sozinhos, carregar aquilo que nunca foi para nós carregarmos. Perdão pelas vezes em que tentamos controlar o amanhã, resolver o futuro, reviver o passado. E assim acabamos nos afastando da paz que o Senhor já tinha preparado para nós. Nos perdoa quando deixamos o medo ocupar um espaço que pertence à fé. Hoje, Pai, nós queremos aprender a soltar, a deixar ir o medo daquilo que ainda não aconteceu. Nós deixamos ir a angústia do que passou, a necessidade de controlar cada detalhe. Nós reconhecemos que existem coisas que não estão nas nossas mãos e que nunca estiveram. Nós entregamos agora aquilo que tem roubado a nossa paz. Nós entregamos ao Senhor os pensamentos repetitivos, as preocupações excessivas. Entregamos a Ti esse aperto no peito que nós sentimos às vezes, essa inquietação na alma. Colocamos diante do Senhor, porque a Tua palavra diz que quando apresentamos tudo em oração, a Tua paz vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Espírito Santo de Deus, vem agora acalmar essa mente desse irmão e dessa irmã. Organiza esses pensamentos, traz equilíbrio onde há confusão, porque o Senhor não nos deu espírito de medo
E nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, toda a ansiedade que tenta se instalar dentro da nossa mente. Nós recebemos pela fé o teu poder, o teu amor e uma mente equilibrada. Nós declaramos que confiamos em ti, Senhor. Mesmo quando não estamos entendendo, mesmo quando nós não vemos saída, mesmo quando as respostas não chegam no tempo que nós esperamos, nós escolhemos confiar em ti. O nosso futuro está em tuas mãos. Nos ajuda a viver o hoje. Nos mostra, Pai, quais são as pequenas atitudes que nós podemos tomar hoje. Nós entregamos em tuas mãos o amanhã e recebemos força para viver o presente. Nos ensina a depender como uma criança. Nós não precisamos saber tudo e não precisamos ter todas as respostas. Nós só precisamos confiar. Que a nossa fé seja simples, sincera e genuína. Hoje nós decidimos soltar, entregar e permitimos que o Senhor haja. Recebemos pela fé a paz que excede o nosso entendimento. Declaramos que a ajuda está a caminho e o Senhor está trabalhando em nosso favor. Nós escolhemos descansar em Ti, confiar nas Tuas promessas e seguir em paz. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa soltar o controle e encontrar paz. Antes de encerrar, deixa eu te falar algo muito importante. Talvez essa mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Talvez você tenha percebido que precisa soltar o controle, precisa confiar mais em Deus e viver com mais paz. Mas eu sei de uma coisa, a paz não se sustenta só com uma boa reflexão. Ela precisa de estrutura, direção e de uma prática diária. E foi pensando nisso que eu criei o método Vida Abundante. Eu não estou falando só de um curso, eu estou falando de um caminho, um processo guiado para te ajudar a alinhar fé, mente, emoções, rotina e decisões práticas. Lá no Vida Abundante, nós trabalhamos exatamente isso. Como viver uma vida espiritual saudável sem negligenciar a mente, o corpo, as emoções, o tempo e as finanças. Se você sente que precisa sair do improviso, vencer a ansiedade, organizar sua vida e construir uma rotina mais equilibrada, com Deus no centro, o método Vida Abundante foi pensado para você. Não para te sobrecarregar, mas para te conduzir com clareza e constância. Se você quer dar esse próximo passo, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Ore a Deus, reflita e se você sentir paz no seu coração, venha caminhar comigo nesse processo. Porque viver a paz de Deus não é só soltar o controle, é aprender a viver de forma abundante todos os dias. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Irmãos, o capítulo 6 de Mateus traz, junto com o capítulo 5, o capítulo 7, traz aquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E Jesus, aqui no capítulo 6, nos dá uma lição tremenda, uma lição atemporal, sobre onde nós devemos depositar o nosso coração. E Jesus nos orienta como viver conforme os valores do reino de Deus. Porque o mundo, ele quer nos impor os seus valores, os seus princípios. Mas Jesus, mais uma vez, ele nos ensina
como viver conforme os valores de Deus, os valores do reino de Deus. As pessoas para quem Jesus falava, as pessoas a quem Jesus dirigia a palavra, viviam num contexto de dificuldades. Muitas dessas pessoas enfrentavam pobreza e insegurança. Por isso, alguns colocavam as suas esperanças no acúmulo de riquezas e possuíam bens como garantia de segurança e felicidade. Isso naquela época já era assim. Imagina nos dias de hoje. As pessoas até hoje colocam a sua esperança no dinheiro. Elas não colocam a esperança em Deus, colocam a esperança no dinheiro, no acúmulo de riquezas. Por isso, o evangelho, ele tem sido deturpado, de certa maneira, através dessa mensagem de que se você serve a Deus, você tem que ser rico. Essa mensagem foi propagada durante muitos séculos e contaminou a essência do evangelho. Porque se nós formos examinar todas as vezes que Jesus falou a respeito do dinheiro, Jesus não mandou nós ficarmos ricos, Jesus não mandou nós acumularmos riquezas. Eu vou ler o texto daqui a pouco. Jesus sempre deixou muito claro o papel do dinheiro na nossa vida, dizendo que nós não devemos ter o dinheiro como nosso Senhor, como um Deus. Se nós quisermos servir a Deus, nós não podemos servir ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus das riquezas. Então eu creio que essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, essa reflexão, ela vai servir para muitas pessoas compreenderem o papel do dinheiro, a importância da riqueza na vida delas. Porque o alerta de Jesus foi direto aqui nessa mensagem. Não acumulem tesouros na terra. Não é que nós não devemos acumular tesouros, mas não acumulem tesouros na terra. Ou seja, existe um lugar certo onde nós devemos acumular tesouros. E onde que é? No céu. O texto é Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. São palavras de Jesus, tá? Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E o verso 21, Jesus conclui esse pensamento, essa reflexão, dizendo assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu quero refletir com você nessa palavra hoje. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Essa é uma mensagem muito importante e eu gostaria muito que ela alcançasse milhares de pessoas. Por isso, eu quero que você me ajude a fazer com que essa mensagem alcance muitas vidas.
Como que você pode fazer isso? Dê o seu like no vídeo. O seu like faz com que essa mensagem seja impulsionada de maneira natural, de maneira orgânica. E ela alcança muitas vidas, porque o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. São coisas muito simples e coisas que não lhe custam nada. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela Terezinha Ana Bertoni. Obrigado por ser membro do canal, Terezinha. Orar pela Viviane, pelo o filho da Marilis. Orar pela Gabriela Mendonça, pelo Adson Rodrigues, que pede oração pela vida espiritual, pela família, pelo renovo, pela saúde. Eu vou relatar um comentário colocado aqui pela Ladjane Santos Moraes, porque ela tornou público aqui nos comentários. Ela colocou assim, ó: estou vivendo um período difícil, pastor. Há 1 mês meu marido me deixou. É difícil a separação, mas o pior é cuidar de nosso filho autista sozinha. Orem por nós, por favor. Irmã Ladjane, conte com a minha oração. Conte com a minha intercessão. E conte com a oração dessas pessoas que estão nos assistindo aqui também. Tem irmãs e irmãos muito amados, muito queridos aqui, que oram uns pelos outros. Eu peço que você que está me assistindo, deixe uma mensagem de esperança, de fé para a irmã Ladjane. Amém? Em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, ó, Ladjane Santos Moraes. Estou orando por você. Você vai vencer esse deserto, em nome de Jesus. Você vai vencer esse deserto. Amém? Pai amado e querido, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos por essa palavra tão profunda, tão reveladora, tão transformadora que o Senhor nos concedeu hoje. Eu quero colocar diante do Senhor o meu coração e os corações de todas as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive da irmã Ladjane, que está passando por um tempo difícil na sua vida. Que o Senhor dê força à tua filha, que o Senhor encha ela de graça, de unção, que o Senhor dê recursos a ela, Pai, dê sabedoria nesse momento tão complexo, tão delicado, para que ela conduza a sua vida e a vida do seu filho da melhor maneira. Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender essa verdade que nós ouvimos aqui hoje. Ensina-nos, Pai, a não focar, a não acumular tesouros aqui na terra, porque aqui tudo é passageiro, tudo é vulnerável. Que possamos focar naquilo que é eterno, que possamos colocar o nosso coração nas coisas do alto, lá onde a traça, a ferrugem e os ladrões não podem tocar. Queremos valorizar o teu reino, buscar viver em amor, em justiça, com generosidade e com fé, porque cremos que esses são os verdadeiros tesouros que vão permanecer para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o nosso coração esteja firmado em Ti, que a nossa vida
seja marcada por prioridades que estejam alinhadas com a tua vontade. Dá-nos sabedoria para guardar o nosso coração, conforme a tua palavra nos orienta em Provérbios. E que todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes reflitam o teu amor e a tua graça. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de todas essas pessoas que deixaram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Que o Senhor visite essa pessoa nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Visita cada família representada aqui. Derrama sobre eles a tua cura. Restaura, Senhor, relacionamentos que foram abalados por qualquer motivo. Abre as portas de emprego para aqueles que precisam trabalhar, Senhor. Que possamos viver em obediência à tua palavra. Dá-nos o sustento, dá-nos a provisão, o pão nosso de cada dia, nos dê durante essa semana. Obrigado, porque em alguns lugares do Brasil e do mundo já está acontecendo a chuva que nós tanto esperávamos para que a terra volte a produzir o fruto, para que a umidade do ar seja restabelecida. Obrigado pela chuva que já está acontecendo. Que o Senhor traga a chuva no tempo certo, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, a vida de cada pessoa que acompanhou essa transmissão. E que, através do Teu Espírito Santo, essa palavra possa chegar no coração dele e no coração dela. E que ela possa entregar a sua vida a Cristo. E viver uma vida abundante. Não apenas aqui nessa terra, mas principalmente na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida nesse momento. Amém? Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus. Tenha uma semana incrível, tenha uma semana maravilhosa, uma semana de bênçãos, de milagre, de cura, de promessas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, estenda o rosto e que o Senhor te conceda a paz. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.